Eu já vou dizendo que para mim teve evolução, tá? Uma evolução maior até do segundo pro terceiro jogo, né? Mais uma evolução. E também acho que ele encontrou a formação ideal. É a minha opinião. Gostaria de saber, vamos começar com o Rafa, que ele tá assim, né? Com saudade? Ele veio dar aquela frescura ao programa. Perfeito. Não, Gi, não. Frescura isso não, aí não vai ficar bom. Deixa eu te falar, vai ficar bom sim, sabe por quê? Minha família é isso que os treinadores dizem em relação aos jogadores que entram. entram. Com gás renovado, Exatamente, eu estou usando só a mesma coisa que Ancelotti disse ontem. Sendo você falando isso, Gi, eu concordo e tá tudo bem. Mas se fosse outra pessoa dizendo isso, por exemplo, Leandro Colombo falando isso. É um frescor. Matheus Liberato, ia pegar muito bem. Não, mas é um frescor. Conhecendo aqueles vagabundos, eu diria que teria maldade no assunto. Mas sendo você... Ô, Di, eu tô... Até comentei no Tempo Esportes, eu tô... não vou dizer que eu tô empolgado, mas eu tô com um astral elevado para essa seleção, porque, como você destacou, vem melhorando a cada jogo, né? Sim. Então, assim, do que foi para o segundo jogo, o Brasil melhora, e é claro que precisa analisar os adversários, né? Era no primeiro momento o Haiti e ontem a Escócia, então são adversários que não estão longe de trazer algum perigo para a seleção previamente, né? Como a gente pode até pegar numa situação, a gente vai falar de oitavas, mas de 16 avos, né? Mas mais acho que de oitavas, que começa a subir um pouquinho mais o sarrafo. Mas a gente não pode também fechar os olhos para a evolução que tem a seleção, né? Sim, então, sim. É uma seleção gradativa, é uma evolução gradativa, como disse o Ancelotti, eu acho que precisa ser destacado, né? Em que pese, claro, os adversários, mas eu gostei do que eu vi, principalmente no jogo contra a Escócia, dessa mudança, e respondendo até a enquete, acho que essa aí é a formação, e se o Ryan for bem também nesse jogo eliminatório dos 16 avos, acho que ele vai cravar o nome dele como titular, mesmo com o retorno do Rafinha, porque dá uma outra dinâmica para o time, de uma saída de jogo mais interessante, de pressão no adversário também na saída de bola. Então, eu gostei muito do que eu vi, de verdade, desse novo Brasil aí, com cara um pouquinho mais de Ancelotti, com um time mais sólido, né? Ele fala disso também na entrevista coletiva, dessa solidez, também, né? E de também trabalhar mais coletivamente, porque tem a ajuda da turma lá em cima, né? Que pressiona na saída e faz também, claro, brilhar um pouco mais a estrela de um cara que é o iluminado do Brasil até aqui, que é o Vini Júnior, né? Nós vamos falar do protagonismo também do Vini Júnior, né? Que acaba ontem, né, mostrando que está pronto para isso. Duda, e você? Como que você acompanhou esse Brasil e Escócia? Concorda que houve uma evolução mesmo? Até eu brincava, sabe, Rafa, com a Duda mais cedo, aproveitando que o Colombo não estava na redação, obviamente, mas você falou aí dos adversários do Brasil. Quem mesmo que a Argentina enfrentou? Quem mesmo que a Inglaterra enfrentou? Quem mesmo que a Alemanha enfrentou? Entendeu? Eu acho que se fala muito isso do Brasil, mas quem foram os outros adversários? E a Inglaterra também empatou, né? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, quando você vai pegar a história mesmo, né, teve muito disso, né, Duda? É isso, e a ideia do Ancelotti pra mim ficou muito clara. O Ancelotti, numa das primeiras coletivas, ele citou um exemplo que já escutei em algumas coletivas dele pelo Real Madrid, que ele falou assim, equipes campeãs sofrem pouco atrás e resolvem o jogo na frente. Eu acho que cada vez tá ficando mais claro isso na seleção brasileira, tá mostrando a identidade aos poucos. Eu acho que contra a Escócia foi a atuação do Brasil mais equilibrada nesse sentido, propriamente dito. Então, soube controlar o adversário defensivamente, conseguiu transformar a qualidade individual em eficiência ofensiva. E vamos ser sinceros, a Copa do Mundo são 8 jogos, né, considerando até a final. Sim. Mas é um torneio técnico, tático, físico e principalmente mental. E mental, essa seleção brasileira está muito bem articulada. O Ancelotti está conseguindo, é uma coisa que eu sempre comento, transformar os jogadores em uma unidade, pensar mais no coletivo. E o principal ponto da partida de ontem, né, diante da Escócia, para mim foi essa sensação de controle que a seleção brasileira teve. O jogo todo. Exatamente. O Brasil, ele conduziu o jogo da forma com que queria. É claro que vale a gente abrir um parênteses. O Brasil vai conseguir fazer isso em todas as partidas?
Provavelmente não. Mas aí, até voltando no ponto que você falou da Argentina, o grupo da Argentina tem Áustria, Jordânia e Haiti? Haiti é do Brasil. Áustria, Jordânia, tá faltando... e tem mais um, que é o time mais fraco o Jordânia é o que vai jogar ainda. Isso. É. Mas Argélia, isso. São 3 seleções que eu considero seleções fracas. É isso que eu tô Eu acho que talvez a Áustria seja a seleção que tem o melhor nível ali. Mas fica no nível da Escócia. E aí o Brasil, logo de cara, encarou o Marrocos. E eu aí ainda vou passar até um pano pro Ancelotti nesse empate, porque ele ainda tava conseguindo sentir o time num jogo que tava valendo. E era estreia, né? É claro que ele ia colocar o Igor Thiago, viu que o Igor Thiago não tava dando jeito, colocou o Matheus Cunha, deu oportunidade pro Endrick diante do Haiti, deu oportunidade pro Endrick e pro Neymar diante da Escócia. Então o Brasil, ele conduziu o jogo mesmo da forma que queria, sem essa necessidade de dominar a posse de bola o tempo todo. A seleção brasileira mostrou que não precisa ser um time de posse longa para ser agressivo ofensivamente. Daqui a pouco a gente vai ver as estatísticas mais pra frente, mas o Brasil, ele teve questão de uma porcentagem muito pequena a mais de posse de bola comparada à Escócia. E que se você olhar, fala assim, nossa, mas aí venceu de 3-0. É uma posse de bola baixa pela quantidade de vezes que o Brasil soube ser eficiente. Então... Mas é porque ele trabalhou muito o jogo sem bola, né? Sim, é isso que eu ia a falar. marcação né, mais no bloco, né? Empurrou a Escócia o tempo inteiro, soube fazer isso com muita tranquilidade, o que mostra que é uma seleção que não entrou nervosa em campo, né? E estava decidindo uma situação. Né? Ela poderia terminar em terceiro, e sabe lá o que ia acontecer. E um ponto interessante, de que você falou sobre isso, dessa marcação, novamente, né? A forma, ao mesmo tempo que essa seleção me lembra muito o Real Madrid do Ancelotti. Você vem falando isso. Tem alguns pontos também que estão começando a destoar, porque graças a Deus o Ancelotti aposentou o 4-2-4. Finalmente, ninguém aguentava mais aquilo. E lá voltou o losango, né? Voltou o losango, exatamente. Do losango, né? Que não é novo, né? Ele já era do Luiz Felipe Scolari, ele já era, olha pra você ver, 500 mil anos, e ele vem com esse losango fazendo dessa forma, e me pareceu a forma mais acertada até agora para esse grupo. Exato. Né? A gente vai ressaltar mais até individualmente, vamos mostrar esses números que a Duda separou pra gente. Mas só continuando aqui rapidinho o raciocínio da questão do Real Madrid, é porque me lembrou um jogo, por exemplo, do Real Madrid, em qualquer jogo do Campeonato Espanhol mesmo. Pouca posse de bola, não rodava a bola mesmo no campo de ataque, mas ganhava por muitos gols. Então me lembrou muito. E é aquela estrutura semelhante, né, de um 3-5-2 ou até de um 3-6-1, quando o Douglas Santos projetou um pouquinho mais. Então, ao mesmo tempo que lembra muito o Real Madrid do Ancelotti, tem alguns pontos aí que conseguem se diferenciar. E outra coisa, o próximo jogo vai precisar de uma coisa diferente, viu? Talvez posicionamento, né? Acho mais. Mas eu acho que as peças ele não muda mais, não. Não sei. Acho que não. Apesar dele estar surpreendendo a gente de vez em quando aí com, né? De vez em quando não, de vez em sempre. Mas acho que agora o time é esse. Mas agora eu acho que não. Até porque ele já viu, né? Assim, a especulação que sempre se torna quando ele vai dar uma escalação e tal, e ele já tá meio que aprendendo a lidar. Ele tem que mudar também, né? Vai mudar o quê? Né? Apesar dele não ter entrado, né, gente, nessa história da questão popular, né? Porque em relação ao Endrick, ele deixou tudo pra lá, não, né? O próprio Ryan. O próprio Ryan, as substituições, todo mundo falando, né, que deveriam ser outros jogadores, e ele se segurou por ali. Até a imprensa mesmo fala, não, mas porque o Martinelli tá mais cotado, não sei o que, tava tudo errado, não era nada disso, né? O que pode mudar, talvez, esse caso, não vai acontecer, imagino, pra essa primeira fase aí do mata-mata, né? É da recuperação do Rafinha, né? Rafinha recuperando, ele vai voltar para a condição titular. Vai ficar no banco. Eu acho vai esperar. Eu acho que ele vai esperar a até oportunidade porque a gente falava sobre isso, né? O Ryan tem as mesmas características, né? E com frescor
maior, né? Que foi dado a esse grupo, que são palavras que a gente ouviu muito ontem, né? Do próprio grupo, de várias situações, e o Rafinha acho que tem consciência plena disso. O primeiro né? gol sai na vontade do Ryan de tentar roubar a bola, né? E ela sobra pro Vini, né? Exatamente. Então, é diferente. Porque o Ryan, o Ancelotti, ele ganha um ponta com uma função mais coletiva, né? Tem mais visão coletiva, tem um compromisso defensivo que chama muita atenção mesmo. E tem fôlego, né? É isso, tem é intensidade pra fazer isso, né? Eu peguei até um dado aqui, ele percorreu cerca de 9 quilômetros em 81 minutos. E a gente estava falando, né, esses dias do Haaland, né? 38 km por hora, Mbappé 35 km por hora. Ele chegou ontem em uma das arrancadas dele a 34 km por hora. É absurdo. Ou seja, né, essa questão da velocidade do futebol moderno, né? A questão de você chegar, mas chegar intenso, né? E chegar inteiro, o que é mais necessário ainda. A gente tá falando de um moleque de 19 anos, hein? 19 anos. É impressionante. Né? Olha só, gente, precisou de peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, você sabe, não tem erro, é a Paiu Diesel. Valorize o seu tempo, porque a Paiu Diesel tem 6 unidades em toda Belo Horizonte, portanto, você não perde tempo, né? Você vai na sua unidade mais próxima aí da sua casa. E tem 38 anos de mercado, que é super credibilidade, né? Então anota aí o telefone para pedidos e orçamento, é o 3328-3800, 3328-3800. Você pode acessar também o apaiodiesel.com.br e apaiodiesel.com.br. Vou pedir para os meninos e para o Elcinho colocar aí os dados da partida, né? Pra gente, a Duda falando sobre isso, tá aí, ó. O domínio estatístico do Brasil, Duda. Então vamos lá. Na partida de ontem, né? 2 gols do Vini Júnior, 1 do Matheus Cunha. E aí o domínio estatístico, né? O Brasil teve 54% de posse de bola, um pouco a mais que a Escócia. Em finalizações, finalizou 21 vezes contra 14 da Escócia, sendo que no gol, em direção ao gol, 9 vezes contra 5. Grandes chances criadas, 6 chances pro lado do Brasil, 2 pro lado da Escócia. Passes certos, 564 versus 448. Chegadas ao terço final, 68 contra 59. E duelos vencidos, 63 contra 37. E aí o desempenho defensivo brasileiro, 74% de aproveitamento nas disputas aéreas, 13 interceptações, 47 recuperações de bola e 23 cortes defensivos. Eu acho, não sei o que você pensa, Rafa, mas esse duelos vencidos aí, 63% do Brasil é extremamente importante, porque na verdade o que você tem que ter em campo, né, para vencer um jogo, é exatamente vencer os duelos diante do seu adversário, né? E acho que nisso o Brasil comprovou a evolução, né? E aí a gente consegue, para mim é o recorte, tô com você 100% nisso, né? Porque nos outros números, não vou dizer que tem um equilíbrio, né? Tem a vantagem do Brasil, mas não é uma vantagem tão gritante assim. Sim. Mas quando você tem essa determinação maior e para quem tá no futebol, a gente sabe, né? Logo no primeiro minuto ali a gente consegue perceber quem tá com mais vontade de ganhar. Quem tá no jogo, né? E tecnicamente o Brasil tá muito acima da Escócia. Então, o que a gente vê de todo mundo, que a gente escuta dentro do futebol é que se a gente igualar na vontade, isso fala de um jogador, né? Sim, se a gente igualar na vontade, vai ser difícil para os caras. Você imagina quando tecnicamente um time é bem melhor, né? Então, num recorte que você tem quase o dobro de duelos vencidos, né? Aí fica realmente muito difícil para a Escócia, principalmente quando tem essa dificuldade para a saída de bola, né? O Brasil fez um gol sim, mas poderia ter. Teve um gol, para mim foi mal anulado até. Para mim foi gol. Para mim não tem de onde tirar uma falta naquele lance. Sei lá onde é que eles viram essa falta. Mas enfim, quando você tem essa vontade já no início da marcação, você está muito mais próximo do gol, né? Então, para poder você chegar ao gol adversário de uma zaga que é frágil, então, para mim é o recorte também de todos esses números. Eu acho que é importante destacar isso aí exatamente por isso. Eu acho que isso dá uma boa margem pra gente. Mas tem também a evolução e pontos de melhora, né, Duda? Que você falou muito, né? Isso aí. Essa evolução e dos pontos aí de melhora. E é o que a gente vai ver na próxima arte,
que vão mostrar bem aí por que a gente está falando, que a gente acha que evoluiu efetivamente. Manda aí a sua mensagem, conta pra gente se você também acha que evoluiu. Então vamos lá. Se vocês discordarem, podem discordar também. Muito obrigada. Gentil da sua parte. Mas vamos lá, né? Os pontos positivos de evolução. Uma identidade de jogo mais clara, melhor organização tática, transições ofensivas muito eficientes, pressão sem bola funcionando, uma grande atuação do Vini Júnior, né? Mais uma. Boa estreia de Ryan como titular, sistema defensivo sólido, o meio de campo participativo, o banco sendo utilizado e o retorno de Neymar. São os pontos positivos. O que ainda precisa evoluir? Testar o time contra seleções mais fortes, afinal o recorte que temos é apenas diante de Escócia, Haiti e Marrocos, que foi a seleção mais forte, mas também foi na estreia. Mundo, né, gente? Perfeito. Perfeito. Maior controle com posse de bola, finalizações podem ser mais eficientes, participação ofensiva de outros atletas, avaliar condição física de Alisson, que está sendo muito exigido nessas partidas, não exigido em situação de que a defesa do Brasil deixa a desejar, mas em alguns momentos, principalmente na reta final, tem uma queda física, o entrosamento com o Neymar no time titular e manter a intensidade durante os 90 minutos também. E um ponto importantíssimo, a gente até comentava mais cedo, é o que a gente viu do Brasil, né, nas substituições, quando ele passa a utilizar o banco, o Brasil não perde a intensidade, que era uma grande interrogação na cabeça da gente, né? Quando ele entrasse com o Endrick, com o próprio Neymar, né, que vinha de uma contusão, mas ele consegue manter a intensidade do Brasil. Inclusive, para mim, o melhor ataque, onde você vê mesmo quando eles são extremamente ofensivos, acontece dessa forma. Né? E você destacou alguns jogadores e, por exemplo, o Brasil não acionou o Luiz Henrique, que muita gente imaginava que poderia entrar como titular, né? E que nessa eliminatória talvez tenha sido o cara que chamou mais atenção dessa parte ofensiva do Brasil. Sempre que ele entrava, o Brasil mudava. Se a gente tiver como voltar na arte, só pra gente poder pegar alguns pontos ali dos que tem para melhorar, e aí eu acho que é legal a gente destacar, e é por isso que eu fico feliz com o que eu vi, entendendo que são adversários. É bom repetir isso, né? Porque sempre tem a turma lá no chat, fala, ganhou foi só da Escócia, ganhou só do Haiti. É importante a gente ressaltar que os adversários são fracos, mas que a evolução tá aí, e dentro do que ainda precisa evoluir, que a Dudinha destacou aí, eu acho que o mais legal de tudo isso é que não tem que evoluir nada para agora. São evoluções que vão acontecer com o decorrer da Copa do Mundo. Testar contra seleções mais fortes, essas seleções mais fortes vão vir a partir dos 16 avos, né? Então, é algo que vai acontecer naturalmente. Isso vai acontecer. A participação ofensiva de outros jogadores, ela vai ser mais necessária a partir do momento que o banco for mais utilizado numa condição em que exigir um pouco mais deles, né? Essa condição física do Alisson, acho que ela vem também nesse sentido, quando tem um adversário que vai exigir mais do Brasil, né? E aí o Alisson vai poder ser mais exigido e testado, né? Apesar de que até fez 2 boas defesas. Eu tinha mais restrições a ele, vou ser muito sincero. Ele foi bem em 2 lances. E ele se apresentou muito fora de forma, era visível, né? Você vê que ele teve uma melhora nessa questão física mesmo, né? Corporal ali. Tecnicamente, a gente sabe que ele é bom. Com ele, né, não é igual Jesus. Pelo menos o que falam que Jesus é, né? Agora, ele, nesse sentido, tecnicamente a gente sabe que ele é bom, mas não estava vivendo uma grande fase, né? Talvez tenha sido um questionamento muito grande essa questão dos goleiros, né? Exatamente. E até agora tá ok. Tá ok. E aí, pra poder encerrar do que tem ali desses destaques que ainda precisam evoluir, o entrosamento com o Neymar também vai acontecer à medida que a Copa for decorrendo, né? E entender mais dessa intensidade com 90 minutos, quando os jogos exigirem mais, né? Porque de um primeiro tempo de 3-0 contra o Haiti, ninguém vai correr absurdamente no segundo tempo. Os jogadores são inteligentes, eles não vão. E de um jogo controlado, como foi o da Escócia também, né? Um Brasil sem sustos praticamente, apesar das 2 boas defesas, pelo menos, do Alisson. Foi uma partida bem controlada do Brasil. Então, não dá pra imaginar a turma correndo no final do segundo tempo, tentando se matar, sabendo que tem um mata-mata na frase seguinte.